No domínio da frequência, então, a análise de circuitos ela nos permite aplicar alguns teoremas e algumas regras que a gente já viu e aplicou no domínio do tempo, né? Por exemplo, então, no domínio S, é possível aplicar a lei de Ohm para uma impedância, né? Então, o potencial no domínio da frequência, Vs, ele é igual a uma impedância no domínio da frequência S complexa, que a gente viu lá os modelos do resistor, do capacitor e do indutor no modelo S, né? Então essa impedância aqui, vezes a corrente em S. Então essa é a lei de Ohm no domínio S, né? Muito similar ao que a gente viu no domínio do tempo, né? E Z, então, Z de S, Z de S é a impedância. Com a frequência complexa, né? S sigma mais J ômega. O análogo da lei de Ohm, aí em termos de admitância, a gente tem que a corrente no domínio do tempo ela é igual à admitância do elemento vezes o potencial sobre ele, né? Lembrando que a admitância é simplesmente o inverso da impedância. Impedância, a gente vai medir em ohms, né? E admitância em Siemens, né? S maiúsculo aqui de Siemens, o inverso de ohms, ok? Outras leis aí que se aplicam também no domínio da frequência S são as leis de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff das correntes, ou que a gente chama aí utiliza, né, a nomenclatura LKC. Então a soma das correntes agora no domínio da frequência S, nos nós, tem que ser igual a zero. E a lei de Kirchhoff das tensões também é aplicável, ou a LKT, né, que é a soma dos potenciais ao longo de um caminho fechado, aí os potenciais Vs. Em um caminho fechado ele também deve ser nulo, deve ser igual a zero, né? Tem que ser igual. Então essas leis também são respeitadas, né? Associação de impedâncias, né? Se a gente tem impedâncias em série, uma impedância 1 no domínio S, uma impedância 2 no domínio S aqui, né? Pode ser qualquer elemento que seja, resistor, capacitor, indutor. A impedância total aqui é a soma das duas impedâncias em série, né? Impedâncias em paralelo. Segue a mesma. A gente quiser fazer uma impedância total, certo? Mesma regra. Soma dos inversos das impedâncias, quantas forem, né? Isso aqui elevado na menos 1. Mesma regra que a gente tem no domínio do tempo. Também é possível fazer com as impedâncias, né? Métodos aí que a gente viu de análise. Método dos nós. Método das malhas. É aplicável, né? Embora a gente vá ver que no método das malhas, método dos nós, né, a gente vai encontrar um sistema de equações
no domínio S. Né? E esse sistema de equações, embora as equações elas sejam lineares, né? A dificuldade aí que a gente vai ver montar alguns sisteminhas desses, uns exemplos a seguir, né? Mas esse sistema de equações, a solução deles não é tão simples, ou um sistema 2x2 já requer um trabalho algébrico bem significativo. Então, normalmente, esses métodos aqui eles são aplicáveis desde que a gente utilize, a gente tem que utilizar uma ferramenta computacional aí auxiliar para solucionar mesmo, né? Mas enfim, a gente vai ver como montar essas equações e seguir o mesmo procedimento que a gente analisava no domínio do tempo, né? Mas vamos supor lá que se eu tenho, rapidamente aqui, né? Só para dar um esboço, um circuito com duas malhas e impedância aqui, fontes e tal, a gente vai ter aqui as correntes de malha. E agora vamos definir elas no domínio da frequência, I1 e I2, né? Então, I1 é uma corrente de malha no domínio da frequência S, I2 é uma corrente de malha. E aí a gente vai ter as impedâncias aqui dos elementos, Z1, Z2, e é transformada todo esse circuito representado no domínio S. A questão é que a gente vai ter as nossas variáveis são I1 e I2, e dentro dessas equações de I1 e I2, a gente vai ter expressões lá que, enfim, dependem de S, né? Sobre, sei lá, S mais 1, S mais 2, né? Então, o S não é a nossa variável que a gente quer, é um símbolo que está dentro da equação, ele não é a variável que a gente quer solucionar nesse sistema de duas equações. As nossas incógnitas são as correntes de malha I1 e 2. Então, a solução dessas equações aqui, com essas que tem um S, né, que é um símbolo dentro da minha equação, não é a minha variável, ela é algebricamente, né, dar um trabalho significativo, né, um sistema 2x2, mas ela é aplicável aí na prática utilizando recursos computacionais, né? Tá? Mas a gente vai ver alguns exemplos aí para montar as regrinhas para montar e montar o sistema de equações. Tá? E então, método das malhas, método dos nós, os teoremas de transformação de fontes que a gente já utilizou, né, no caso. Então, transformação de fontes, e aí, se transformação de fontes é válida, a gente também tem os equivalentes de Thevenin e Norton. Todos teoremas aplicáveis no domínio S, superposição. Todos esses teoremas que também são aplicáveis, também são técnicas que podem ser empregadas na análise do domínio S, né, quando a gente está analisando um circuito no domínio da frequência S. Tá? A gente vai ver alguns exemplos aí de aplicações para alguns circuitos. Em seguida, a gente já viu, né, já aplicou aí, já fez análise do circuito RC, do RL. A gente já utilizou algumas desses princípios, né, a lei de Ohm, a lei de Kirchhoff, as leis de Kirchhoff, enfim. Mas frisando aí que essas, por exemplo, a associação de impedâncias a gente pode fazer, né, se a gente achar assim, o circuito equivalente transformar o circuito para o domínio da frequência e quiser associar as impedâncias, simplificar as impedâncias, é possível, né? Então a gente pode fazer pelas mesmas regras que a gente fez anteriormente, só que, claro, aí lembrando que sempre a gente tem impedâncias aqui, por exemplo, que dependem lá de... tem uma impedância que é um SL, aqui é simplesmente um resistor, enfim, que dependem, às vezes, se tem capacitância e indutância, dependem dessa variável S, que vai ser um símbolo dentro das equações, tá? Então a gente vai ver em seguida alguns exemplos em que a gente emprega essas leis, né? Mas lembrando aí, então, que a gente pode, todos esses teoremas, essas leis que a gente utilizou aí na análise de circuitos no domínio do tempo, elas também podem ser empregadas no domínio da frequência, né?